Eu sou um dos discípulos mais novos do apóstolo Teté, vai completar 2 anos agora em janeiro. E desde que eu o conheci, na verdade, eu o conheço desde a minha juventude, quando solteiro. Eu já tenho 25 anos de casado. Porque ele tinha um trabalho lá na praça, numa praça importante lá de Manaus, mas é importante, e também dava muitas pessoas assim perdidas. Ele tinha um trabalho lá chamado Louvor na Praça, dia de sexta-feira, e todo mundo, crente ou não crente, ia para aquela praça e inevitavelmente ouvia do evangelho pela boca do apóstolo Teté, pastor Teté na época. E muitos de nós, porque naquela época, 30 anos atrás, em Manaus não se tinha muita coisa para fazer, e principalmente para os crentes. Aí na sexta-feira, os crentes que haviam iam para a praça, porque sabiam que lá o pastor Teté, o apóstolo Teté hoje, estaria lá para colocar louvores e uma palavra poderosa, e muito maconheiro se converteu naquele período ali, né? E nós que éramos, pelo menos pretensiosamente crentes, nós éramos muito assim edificados pela vida dele. Mas aí eu vou começar essa história aqui. Eu já comecei a pregar, tá bom? Eu vou começar assim com um testemunho, né? Eu sou crente há muito tempo e tal, essa coisa. E durante 13, 14 anos, eu era debaixo de uma mega igreja, era diretor administrativo financeiro de uma igreja, desenvolvia o processo de doutrina apostólica dentro da visão celular no modelo dos 12 para a nação brasileira a partir de Manaus. E em dado momento, no final desses 12, 13 anos, e sempre fui da iniciativa privada, não é? Uma área comércio exterior, logística e tal, estudei algumas coisas aí, e sempre trabalhava fora, e ganhava bem e tudo mais. E mesmo trabalhando lá como doação na igreja, eu tinha o tempo mesmo de fazer aquilo que o Senhor assim sempre desejou para eu fazer, com alguns diferenciais. Mas no final, uns 3 anos atrás mais ou menos, por uma visitação no coração do meu antigo líder, ele compreendeu que aquilo que estavam falando para ele era verdade. E ele, sem me ouvir, ele quebrou a aliança comigo. É por isso que nós, como ovelhas, temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar para o nosso líder. E porque nós não sabemos o momento de vulnerabilidade que o nosso líder está passando, porque, como bem diz o apóstolo Teté, nós pastores somos gente, e temos lá nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas questões, e que não necessariamente é vinculado ao pecado, mas são fraquezas emocionais. E nesse momento de uma grande questão familiar dele, eu não estou nem justificando nada, ele decidiu se desvincular, mas de uma forma dolorosa, poderosa, em que, se eu não fosse nascido de novo junto com a minha esposa, era possível que eu tivesse acreditado de que tudo aquilo que falaram para ele e ele falou para mim fosse verdade. Contudo, aquele que é nascido de novo, que tem a identidade do Messias, que vive por princípios bíblicos e raciocina segundo a palavra, por mais que falem qualquer coisa, se não está ligado à palavra, ele não vai acreditar. Por isso que é indesculpável o nascido de novo vir com uma história e se desviar. Na verdade, há uma parte dentro dele que nunca foi nascida de novo, e é por isso que ele se desvia. Só que há questões extremamente importantes que acontecem na vida de um crente. Exemplo: se Moisés não tivesse se tornado um homicida, tivesse matado aquele egípcio, era possível que ele fosse o imperador, o rei do Egito naquele período. Mas aquela loucura que aconteceu naquele momento o fez fugir do Egito para que Deus pudesse falar com ele no deserto. Acredite, meu irmão, minha irmã, obviamente pecado não tem justificativa, porque pecado literalmente é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que até nas questões que o homem está em fuga, no deserto, ele vai e toca fogo numa árvore que não se consome, e lá ele fala para aquele homem homicida que ele seria o libertador do povo de Israel.
E nesse caso aconteceu comigo. Eu fui expulso de uma igreja, uma mega igreja. E ninguém me ouviu, ninguém me visitou, ressalvando uma pessoa que foi o apóstolo Teté, que numa ligação, eu disse para ele: eu preciso conversar com o senhor, mas não é para falar o que o meu líder anterior fez comigo. Eu preciso de um pastor que ouça uma ovelha ferida. E lá, naquele momento, ele orou por mim, ou me ouviu, orou por mim, e no meio de um shopping que só vai rico, e onde os meus amigos também estavam lá, e eu trabalhava num prédio do lado, como executivo na área do comércio exterior, ele vai e coloca a mão na minha cabeça, e diz assim: em nome de Jesus, no meio do shopping, em nome de Jesus, que seja removida agora toda e qualquer intenção do maligno sobre a sua vida, amém. Pastor idôneo tem o poder de remover tetos de bronze da cabeça de gente que precisa mudar a sua vida radicalmente. Passou um ano depois dessa imposição de mãos, porque Deus disse: fica quieto, calado, porque eu quero tratar contigo e com a minha filha. Sim, senhor. Nunca tive problema de obedecer a Deus. Com um ano depois, eu vou lá na igreja Aliança e passo a frequentar o culto da madrugada. E aí, Deus diz assim para mim: você agora está apto a dizer para o meu filho que gostaria de ser membro dessa igreja. Membro, não é negócio apóstolo, de púlpito, não. Disse: você vai ser ovelha desse ministério. Aí eu e minha esposa fomos, fizemos um gabinete com ele, né? E ele ouviu e falou algumas coisas, mas o que nos marcou foi o seguinte: ele disse assim: meu filho, você vai fazer o seguinte, senta e observa. E aí durante 12 meses eu fiquei sentado observando o que já o meu pastor disse para eu fazer. Entrava mudo e saía calado durante 12 meses, e tome ele ser visitado por algumas pessoas que me conheciam, tanto no Amazonas quanto no Brasil, dizendo para ele: o que o apóstolo Alexandre está fazendo sentado ali? Coloca ele para ministrar não sei o quê, porque ele é isso, ele é assim. E Deus dizendo para ele: permanece firme naquilo que eu disse para você falar para eles. Observa e senta. No final desses 12 meses, que foi no 39º dia da oração da madrugada, a igreja entupida, tamanha 4 horas da manhã, uma unção poderosa, um manto tremendo acontecendo e tudo mais e tal, e ali a gente recebendo e tal, eu acho que tinha mais de 1.000 e poucas pessoas, que era no final da campanha. Ele vai do púlpito e diz assim: Alexandre! Quando ele diz Alexandre, eu pensei que eu ia morrer. Porque todas aquelas 1.000 e poucas pessoas comum olha para o Alexandre. E ele diz assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu removo o teto de bronze sobre a tua cabeça. Aí ele, mas pausa, esse teto de bronze, pessoal, ele volta para o povo e diz assim: ele não adquiriu aqui na aliança não, ele já veio com esse pacote aí. Aí ele volta para mim e diz assim: eu removo agora, em nome de Jesus, receba. Eu senti, gente, como a tampa da minha cabeça indo para o espaço e um céu sendo aberto diante da minha vida. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele ainda declarou mais: as correntes dos teus pés estão quebradas a partir de agora. E pá! Ok. Aí começa o processo de ouvir, crer e obedecer. Repita comigo: ouvir, crer e obedecer. Antes da catástrofe de desvínculo obrigatório da antiga cobertura, o meu dízimo, e eu sempre dei primícias e tudo mais, o meu dízimo estava em torno aí de 3, 4, 5 mil. E você coloca aí o bruto, primícias que eu dava para o meu antigo líder. A coisa foi tão grave na minha vida, e não é nada de pecar, nada disso não.
Foi uma condição estabelecida, porque ou eu fazia a vontade de Deus, ou eu fazia a vontade dos homens. E de 6 anos até eu ser expulso, eu só estava fazendo a vontade dos homens. Despenca de 2, 3, 4, 5 mil de dízimo para 0. E só estava dizimando e primiciando baseado no que a minha esposa tinha, porque ela é funcionária pública. Até que eu fui ser diretor de uma empresa e começou alguma coisa, mas nada estava funcionando. Até que quando as coisas começaram a andar segundo as instruções do meu apóstolo, o meu primeiro dízimo, com muito prazer, eu posso dizer, de novo, já num novo tempo, num novo momento, debaixo de uma nova palavra, fui inclusive para o Jeová Jirê, financiado inclusive por oferta do pastor Ayub, eu e minha esposa. Eu acho que ele já fez aqui. Você já fez isso aqui? Ele disse assim: eu sou discípulo dele na célula Bom Pastor. E o meu Jeová Jirê, quem financiou foi o pastor Ayub, que eu nunca vou esquecer, porque o meu débito com ele é com amor, por amor e de cobertura de oração. E aí, quando as coisas começam a funcionar, eu começo a dar meu dízimo de novo. De quanto? De R$7. E eu começo de novo a primiciar ao meu apóstolo mais ou menos R$2,50. Só que ele sabe que eu sou da escrita, que eu sou meio processual, e em todos esses recibos eu mando para ele, eu peço sua bênção. Gente, aí o apóstolo Valdir esteve ontem aqui, não foi? O apóstolo Teté resolve me chamar, me convidar para fazer parte do Jeová Jirê. Quebrado até onde não podia, com esses tais, mas fiel nas primícias, no dízimo e tal, porque como ele tem nos ensinado, Deus não olha o valor, ele olha o cumprimento do princípio, porque o dinheiro circula no nosso meio, certo? E aí nisso ele me convida para ir lá para Ipatinga, na cidade do apóstolo Valdir. Quando eu chego lá no apóstolo Valdir, e aí ele me dá sempre a oportunidade de ministrar 2 pregações, foi um manto tão grande, tão poderoso nesses momentos lá do Jeová Jirê, que lá no meio tinha uma senhora urrando, gritando, porque Deus estava falando com ela. Quando termina tudo, essa senhora se apresenta para o apóstolo dela, dizendo assim: eu gostaria que o apóstolo Alexandre recebesse um convite meu. Aí pediu autorização do apóstolo Teté: apóstolo Teté, o que o senhor pensa e tudo mais e tal. E os 2 me liberaram, sabe para fazer o quê? Para ser o principal consultor em mentoria do maior banco da América Latina na área de finanças, de coaching e de inteligência emocional, onde 1 hora custa R$25 mil. E desde aquele mês até hoje, tanto essa senhora, que era gerente geral de Minas, abriu as portas para todos os estados. E além de abrir a porta para todos os estados, eu estar dentro dessa instituição financeira, os principais clientes de alguma dessas pessoas têm me convidado para eu ministrar consultoria financeira nas empresas deles. E o que tem acontecido? O apóstolo me deu uma meta de ter 7 receitas, ou 7 empresas de administração, de consultoria, essa coisa toda. Eu já estou com 2, ainda faltam mais 5 e está despontando a 3ª, que depois eu vou dar o testemunho para vocês. Mas o que eu quero dizer nessa noite é o seguinte: e hoje, por exemplo, esse mês, para esta semana, esse final de semana que eu estive aqui, o meu dízimo da semana que vem será de R$5 mil. Deste final de semana, o meu dízimo na semana que vem será de R$5 mil. Mas por que tem que falar em reais? É porque é a única forma que nós entendemos de fazer a comparação de que cumprir princípio sempre vai trazer resultados espirituais, emocionais, físicos e materiais. Porque está escrito em Tessalonicenses 5:23 que a nossa estrutura é espírito, alma e corpo, porque está escrito que na vinda do Senhor, o nosso espírito, alma e corpo precisam ser encontrados irrepreensíveis. Então, imagine só que o que está acontecendo na minha vida hoje é muito além do que eu estava imaginando, pessoal. E a questão nossa, aí a gente vai ler pela palavra, que o nosso problema nunca foi dinheiro. Ninguém aqui, eu afirmo pela palavra,
que tem problema com dinheiro. Ninguém. E sequer tem problema com dívida. Não é esse o nosso problema. O nosso problema é o seguinte: são duas questões. Está escrito que em Oséias que o Senhor disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas tem a parte B disso daí, significando que a inadimplência da pregação dos sacerdotes em ensinar a igreja em como primiciar, dizimar, ofertar nos mais 18 tipos de ofertas que tem, são os grandes causadores da ignorância do povo concernente às questões de cumprir princípios bíblicos aqui na casa do Eterno. Estou colocando nessa conta temporariamente, é porque é o seguinte: se transiciona a cabeça do líder, o corpo inteiro vem junto. Porque aí sim é meu chamado. O meu chamado é com ovelha, mas se eu entendo, se transiciona a cabeça do presidente, transiciona todo o resto. Se transicionou a mente de uma executiva geral dessa grande instituição, está transicionando o Brasil inteiro. E o detalhe, só tem uma crente que é essa senhora, o resto tudinho, ninguém é crente. E o grande detalhe do que está acontecendo nos últimos tempos, meus irmãos, sabe qual é? É que a instrução, eu tenho formações acadêmicas, mas eu não construí os meus treinamentos nas minhas formações acadêmicas. Eu construí os meus treinamentos naquilo que o meu pastor disse para eu ministrar. E aí, só porque está escrito: não confie na força do teu braço, porque eu sou aquele que vou à tua frente e muda a tua história. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O meu primeiro convite era para que eu ministrasse somente 2 horas, onde cada uma hora era 25 mil reais. Eu cheguei com o apóstolo Teté e disse: apóstolo, é assim, assim, assado. Ele disse assim: você vai fazer o seguinte, você vai cobrar a primeira hora e você publicamente vai dizer que oferta a segunda hora. Sim, senhor. Porque o nosso problema nunca foi dinheiro. Foi ouvir, crer, não ouvir, não crer e não obedecer. Quando eu chego lá, meus irmãos, é o seguinte: eu paguei muito caro, a apóstola Ayub paga muito caro para nós fazermos cursos acadêmicos externos. E pelos nossos facilitadores acadêmicos não serem nascidos de novo, eles empurram no nosso ouvido música do mundo, palavrão, um montão de coisa sai para bebedeira e tudo mais e tal. Aí eu entendi o seguinte: uau, se eu estou pagando e eu sou obrigado a ouvir coisa do mundo, quando começarem a me pagar, eu vou começar a inserir princípio bíblico, louvor, adoração e poder de Deus. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Quando aí eu construí aquilo que o apóstolo até numa folha fez 3 bolas para mim, disse: Alexandre, é isso aqui, esse aqui, esse aqui. É sim, senhor. Eu coloquei todo o meu diploma para lá e disse assim: eu vou construir o meu treinamento assim. E o que está acontecendo? Quando eu dei o testemunho, disse assim: não, a segunda, eu estou falando para uma instituição financeira que não tem problema com dinheiro, gente. Mas o detalhe dessa instituição financeira são princípios. Ela é regida por princípios. E aí, quando eu disse isso, e aí eu ainda declarei mesmo, eu disse assim: por recomendação do meu apóstolo, do meu pastor, eu gostaria de anunciar para o senhor, vice-presidente do banco, diretor-presidente do banco, diretor fulano, que eu estou debaixo de uma instrução de que a segunda hora eu vou doar para vocês e vocês não precisam me pagar. Os caras levantaram e começaram a bater palma e falaram assim: eu nunca vi isso na minha vida. Eu disse: vai se acostumando, porque eu vou fazer parte da tua equipe. O primeiro momento foi algo muito técnico, baseado no que ele me instruiu. E o Espírito Santo disse assim para mim: agora começa a falar em meu nome. Foram 50 minutos, né, apóstolo, primeiro, né? Foram 50 minutos. 30 minutos de questões técnicas. Inteligência emocional financeira. A crise, sabe qual era a crise desses executivos até hoje? Que eles estavam ganhando 250 mil e todos entraram em colapso emocional porque estão ganhando somente 210 mil e está faltando 40 mil para eles encontrarem resultado. Essa é a crise deles. Meu Deus! Irmãos, o problema deles e nem o nosso é problema com dinheiro. A questão é princípio. E aí,
O primeiro momento de 30 minutos foi algo técnico, de inteligência emocional, de raiva, não sei o que, babá, baseado no que ele me instruiu. Quando o Espírito Santo disse assim, agora fala em meu nome, eu peguei o meu talite, porque eu só ando com o meu talite, e coloquei aqui, e eu disse assim, agora vai ser o seguinte, preste atenção no que eu estou dizendo, 200 pessoas, ninguém crente, a não ser que me convidou, estava lá. 200 pessoas, eu disse assim, eu vou colocar esse talite e tudo mais, pois agora eu vou falar o nome da dor de cada um de vocês. O nome da dor de cada um de vocês está concentrado na mulher com fluxo de sangue. Aí, meu irmão, eu preguei sobre a mulher com fluxo de sangue. Para um montão de executivos que no mínimo ganha 200 mil por mês. Quando no final ainda colocam uma música, Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. Aí eu disse, fique de pé, por favor, todos os executivos agora. Aí apaga a luz, aí apagou a luz e eu, Aquieta Minha Alma. Quando eu vi, comecei aqueles barulhos. Aí no final da música eu disse, abaixa um pouquinho aí, guerreiro. Eu com talite, né? Eu gostaria de dizer agora para todos aqueles que estão baseados nesse entendimento, com algum nível de sangramento emocional, façam uma fila aqui na minha frente, porque eu vou impor as mãos sobre cada um desses. Os 208 pessoas fizeram uma fila e todos receberam a imposição de mãos e beijaram o talite. Irmãos, Jesus está voltando. A segunda hora, quando o presidente falou, ele disse assim, eu vou falar rapidinho, porque eu preciso ouvir mais do padre, do rabino, do pastor apóstolo, porque eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Depois eu descobri que aquela ministração, apóstolo Teté, mudou radicalmente o relacionamento conjugal dele, porque eu disse para ele, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma é sede das emoções, e as nossas emoções são povoadas pela nossa família. Se perdemos a família, acabou tudo. Em termos, que a salvação realmente é acima, mas nos outros 50 minutos, ele disse assim, não precisa falar negócio de inteligência emocional não, fala mais dessa mulher com fluxo de sangue. Eu disse, ela já passou, ela já foi curada e salva, e já que é assim, então eu fechei o meu iPad e disse assim, pois agora eu vou falar daquele que era, que é e que há de vir. Obviamente eu falei na linguagem que eles entendiam, e lá tem mais uma vez uma segunda fila de 208 pessoas agora beijando o talite. Talite é aquele manto que judeu usa e tal, esse negócio todo. E o que aconteceu? Todos os meses o apóstolo Teté tem me enviado para todos os estados para passar de uma sexta a domingo, meio-dia, para fazer duas coisas. Uma, a convite do presidente, eu sou instruído de como é a mentalidade de treinamento dessa instituição financeira. Ele me dá 2 horas para eu ministrar. O que eu quiser. Olha só, glória a Deus. É o que está acontecendo? O que está acontecendo? Desliga a luz, aquieta minha alma. E agora, desde a terceira visita para cá, eles estão com uma novidade. A novidade é o seguinte, que no final de cada momento, eles fazem uma fila e colocam no meu bolso uma oferta de gratidão. O ímpio não tendo dificuldade de mover-se. Porque o problema deles, assim como o nosso, não é dinheiro. Agora vai a onda. Quando eu chego aqui no Pinto Martins, o diretor da região vem me receber e me leva até o hotel. E, aliás, Coco Bambu primeiro. Onde é que o senhor gosta de jantar? Eu gosto de jantar onde o meu apóstolo gosta de jantar. Onde é que o seu apóstolo gosta de jantar? No Coco Bambu. O que o seu apóstolo gosta de comer? Sirigato. Eu comi sirigato. Gente, vale a pena nós sermos imitadores dos nossos pastores, porque está escrito, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele comeu sirigato. Aí quando ele me deixa no hotel, aí eu, muito obrigado e tudo mais e tal, ele disse assim, doutor, tome a chave do carro da empresa com o tanque cheio e mais R$200 caso acabe a gasolina, para o senhor nas suas folgas andar de Toyota Corolla por toda a Fortaleza onde o senhor quiser.
Irmãos, eu não estou pagando dinheiro com Uber. Eu não estou pagando dinheiro com nada. Porque até tem um cara sentado na recepção 24 horas lá. Se eu não quiser dirigir, o cara vai dirigir para mim. O apóstolo até disse: Alexandre, ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Creia, porque está escrito que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E obedeça, porque está escrito: se obedeceres a minha voz, atentamente seguires o que eu te falar, eu te farei próspero assim, 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 assado. Eu disse: sim, senhor. Dia 22 de novembro eu faço 50 anos, nem parece. Souberam que eu vou fazer 50 anos dia 22. Ontem, que foi minha primeira hora. Obviamente a minha primeira hora foi 30 minutos daquilo que eles precisam ouvir com relação às questões técnicas de inteligência emocional financeira, e a outra foi os meus 20 minutos de pastor no receba e no me abrace e diga eu recebo e é comigo e tal, eu recebo e tudo mais e tal. No final disso, depois de enxugar as lágrimas e tudo mais, são pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida. A pessoa que me convidou, que anda por todo o Brasil, chega e depois que todo mundo se recompõe, né, porque é manto, e ela não tem nem reserva, pô. Isso é um negócio de doutor, senhor, não. Apóstolo. Apóstolo. Nós aqui gostaríamos de lhe presentear com algo. Eu digo: opa, vou levar o Corolla para Manaus. Ela disse: nem tanto, para aí, ainda falta alguma coisa. Eu ganhei ontem um iPhone 10 Pro. Um telefone de R$7.000. Quer mais? Porque o nosso problema não é dinheiro. O nosso detalhe é que nós temos dificuldade de cumprir princípios. E a partir do momento, eu falo com o apóstolo Teté 3 vezes ao dia, de domingo a domingo. E os meus movimentos todos, ele nunca pediu isso. Mas eu digo assim: estou ali, estou acolá. O que o senhor pensa? O que o senhor acha? E isso é constrangedor para um montão de gente, porque tem um montão de gente que não tinha de repente essa cultura. Quando eu digo um montão de gente, não os pastores da aliança, que também são filhos dele. Um montão de gente que eu conheço fica perguntando assim: por que você fica pedindo isso do seu pastor, do seu apóstolo? Ora, está escrito que nós temos pais espirituais e que precisam receber honra, porque está escrito. Se nós fazemos aquilo que está escrito, meus irmãos, tudo é resolvido. Domingo passado, ele fez uma doideira dessa. Gente, quem não tem R$1.000, mas tem a fé que vai ter, sai do seu lugar e tudo mais. É o mesmo comportamento. Eu sou perfilador de comportamentos. Aí parece que tem uma pedra aqui, aí vem pingados 20. Aí ele fica coçando a cabeça e tal. De vez em quando fura o bloqueio de um ou outro e tal. Dependendo do nível que Deus fala com ele, ele manda para devolver. Não, pode sentar. Ou ele diz: não, vai, tenho misericórdia de ti. Mas aí ele vai e diz assim: quero 10 pessoas com R$1.000. Obviamente, pastor Ayub pulou primeiro, eu pulei segundo, que eu também estou me tornando um viciado nisso. Sabe por quê? Porque o meu problema nunca foi dinheiro. Amém. E quando nós fomos lá, a questão toda é: se eu estou assumindo o voto de R$1.000, eu estou projetando no mundo espiritual, no quesito segundo diz Gênesis com relação a Isaac, cavar poços e prosperar, e está escrito de que o Senhor abençoou a semente dele 100 vezes mais. Eu estou entendendo que para cada R$1.000 que eu der, eu estou provocando o mundo espiritual para que em contratos profissionais eu tenha sempre R$100.000 por mês. Aqui em Fortaleza, da vez passada, quando ele disse isso, aí eu fui o primeiro, pastor Ayub. Mas teve um que voou, né? Se eu não estava aqui, quando o senhor não está, eu sou o primeiro. E até eu faço questão de ser o segundo mesmo, porque não vale a pena cumprir princípio, meu irmão. Enquanto eu estava passando o débito de R$1.000, Deus estava trabalhando de forma que eu não entendia. Eu fui para o hotel dormir, quando eu acordei, tinha lá um contrato, que é com aquela pessoa lá,
de Porto Alegre um contrato no valor de R$100 mil. Porque está escrito que ele dá aos seus enquanto eles dormem. Domingo teve esse negócio de R$1.000 de novo. E qual foi o meu pedido? Eu preciso que essa instituição financeira diga para mim que 2019 e 2020 vai me querer pelo menos uma vez por semana para que possa gerar esse nível de recurso baseado nesse investimento. Aí eu vou falar agora como testemunho. Antes de eu sair daqui, o diretor-presidente de São Paulo disse assim: eu vou querer você em 2019 e 2020, mas eu vou querer duas coisas. A primeira, que eu vou te mandar um contrato de que você assine para que todos os meses você tenha o nível de treinamento que você está dando agora para um nível maior, então o valor vai ser R$100 mil por mês. A segunda, aí eu estremeci, porque eu disse assim: isso é com o meu apóstolo. Ele disse assim: eu queria que você fosse para São Paulo. Aí eu, não, eu vou falar, isso, os 100 mil eu recebo, porque eu aprendi com ele. Ele estava na igreja uma vez, entrou um empresário, o empresário entrou na igreja, começou a olhar, ficou cheio do Espírito Santo e perguntou para o apóstolo Teté assim: eu quero lhe dar R$100 mil. Sabe qual foi a resposta do apóstolo Teté? Me dê. Quando o diretor disse assim para mim, um contrato de R$100 mil por mês, eu disse: eu sou filho dele. Eu disse: me dê. Mas quando ele disse algo fora daquilo que é, aquilo que ele me ensina, tipo, venha para São Paulo, porque aqui você vai estar perto de mim e nós vamos. Eu disse: não, eu vou consultar ao meu Deus e ao meu apóstolo, que é a boca de Deus para mim. Aí ele disse: você é incrível. Se fosse outra pessoa, era assim na hora. Eu disse: pronto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aplauda ao Senhor aí, amados. Só rapidinho aqui, que o apóstolo lembrou aqui de uma situação, ele pediu para mim falar rapidamente. Eu já falei isso com o apóstolo, a importância do obedecer. Porque há pouco tempo atrás, eu recebi um convite de uma empresa de Belém para mim ir para Belém para administrar essa empresa. E eu fui primeiramente conversar com o dono dessa empresa. E aí quando eu cheguei e fiz aqueles pedidos que ninguém vai atender. Aí eu disse: olha, eu venho, mas eu preciso de um apartamento. Eu tenho 2 carros em casa, então eu preciso de 2 carros. Aí exigi os carros, o apartamento e o salário. Aí disse: não, tudo bem, até amanhã eu te respondo. Aí eu voltei para Manaus. No outro dia ele me ligou, disse: não, volta aqui em Belém. Aí eu voltei em Belém. Cheguei lá, já estava o corretor com o apartamento, o rapaz para me levar para os carros e o outro sócio já para fechar o salário. Aí eu disse: não, peraí, agora eu vou voltar que eu tenho que conversar com o meu apóstolo. E eu todo feliz, quando eu voltei, que eu cheguei para conversar com o apóstolo, falei: apóstolo, olha, o cara me ofereceu um apartamento no centro de Belém, mais os carros, um salário, e ele vai garantir as passagens durante o ano todo. Eu trabalho de segunda a sexta eu venho embora com a minha família para cá e volto domingo de noite. Então, vou ficar na igreja. Aí ele disse: não, filho, esquece isso aí. Aí eu disse: como é que é, apóstolo? Não, esquece. Aí eu falei: tá bom. Liguei para lá e falei, disse: olha, eu falei com o apóstolo, disse: e aí? Eu falei: ele mandou eu esquecer. Disse: como é que é? Eu falei: esquece. Mesmo que ele falou para mim, eu tô falando para você. Esqueça. Entendeu? Só que aí, 6 meses depois, eu recebi uma proposta também de uma outra empresa. E eu passei para ele: apóstolo, eu recebi esse convite aqui de empresário, não é uma coisa tão boa, mas não vá. Para esse aí você vai. Disse: não, apóstolo, mas não é nem tão bom. Não, mas vá. E Deus fez algo tremendo nesse período lá. Então é o obedecer, que vocês vão se deparar com isso, porque vai aparecer muitas escolhas, a história está mudando. Amém, pastor? Aplauda o Senhor pela vida do pastor. Aí olha a história, aí eu ansioso para terminar lá o manto lá e tal, porque eu fico ansioso mesmo, mas não uma ansiedade patológica, não uma doença, mas porque eu gosto de ouvi-lo. Eu amo ouvir o apóstolo Teté e fico muito constrangido quando ele pede para eu pregar, porque eu quero ouvi-lo. Nunca deseje algo que não pertence a você. Nunca. E aí tema também, eu nunca mais subi no altar da minha igreja para pregar, porque o meu pastor, meu apóstolo, quando prega, ele prega embaixo.
Eu só prego embaixo agora. Não me custa nada obedecer à voz de Deus pela boca do meu pastor, do meu apóstolo. Porque o nosso problema nunca foi dinheiro. O nosso problema foi a ausência de conhecimento bíblico e a obediência em cumpri-lo. Por fim, eu ansioso para vir para cá, meu filho, vem, vai lá que eu vou te dar uma oportunidade. Pelo amor de Deus, só quero lhe ouvir. Vem, meu filho, vem. Tá bom. Aí eu tô aqui de Toyota. Até o tampo de gasolina. Já tem uma grana aqui. Detalhe, quando termino o manto hoje, apóstolo Teté, aí eu já, no manto e tal, mas a minha cabeça é ligada aqui nesse negócio de pensamento multifocal, né? Eu às vezes eu falo umas coisas esquisitas, mas não liga. Se liga só na palavra. Quando eu disser a palavra de Deus, aí é coisa de Deus. O resto tudo é humano. Disse assim: eu vou orar para Deus, para o apóstolo fazer aquilo que ele fez no domingo passado lá na igreja, porque eu tenho na minha conta o quanto ele disser que será o desafio. Já saí assim orando, depois do manto e tal da mão. Quando termina o tal do manto, do receba, e aí eu também me recompus, que eu fiquei extremamente emocionado com a presença de Deus, e aí na linguagem cheia do Espírito Santo, né? Eu me recompus, aí vem duas pessoas e diz assim: eu ainda não sei como vou chamar o senhor, se é padre, se é pastor, se é rabino, se é apóstolo, mas uma coisa eu estou sentindo de Deus, e colocou um negócio no meu bolso. Aí o outro veio e disse assim: eu não sei o que ele falou, mas eu senti que eu precisava fazer isso, e colocou outro dinheiro no meu bolso. Quando eu chego lá no quarto, que eu fui tomar banho para me apresentar para o meu apóstolo, porque nós temos que nos apresentar para os nossos líderes, não é de qualquer jeito, e muito menos com as mãos vazias. Vocês acreditam que Deus ouviu a minha oração em Ele fazer aquilo que Ele fez aqui? E quando eu cheguei no meu quarto e fui ver o que era muito dinheiro. O ímpio dando oferta de gratidão, porque Deus falou de forma como nunca falou com ele. E aquele desafio que ele falou aqui, eu ia fazer uma transferência do que eu já tinha, mas Deus tem tanto interesse que eu tenha reserva técnica, que não vai usar o meu dinheiro, vai usar o dinheiro do ímpio em oferta de gratidão, para eu cumprir os propósitos de Deus na vida do meu apóstolo, e essa semente caiu aqui dentro dessa igreja. É para dizer que o nosso problema não é dinheiro. Então aquilo que eu pensava que ia acontecer, apóstolo Teté, que eu ia fazer uma transferência, um TED e tal para cá, não foi necessário, porque assim como o apóstolo Ayub deu em espécie, eu também dei em espécie imediato. E se eu dei em espécie imediata, significa não que de imediato eu vou receber, mas essa semeadura já está enterrada na terra aqui, nesse lugar, baseado na bênção apostólica e na bênção desses pastores aqui. Vocês entenderam tudo isso? Sim. Romanos capítulo 13, verso 7. Já deu 7 horas, gente? 6 horas ainda. 6 minutos. Olha, vocês têm que rir o máximo que vocês puderem, tá legal? Porque o final... Romanos 13, 7 diz... Atenção. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Está escrito que o primeiro mandamento com promessa, que está prescrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é a relação de honra dos filhos para com os pais. Está todo mundo comigo? Porque está escrito: honrar o teu pai e a tua mãe aqui na terra, para que os teus dias sejam prolongados. Correto? Tudo bem. Vem a doutrina apostólica por Paulo e diz assim, que nós temos que observar alguns tributos, alguns impostos, algum respeito e alguma honra na direção de quem é devido. Quando a gente olha sobre tributo,
segundo a carta apostólica, esse termo tributo na carta apostólica está vinculado a toda a descrição dos tributos que está no livro de Levítico e que está no livro de Deuteronômio, onde a composição desses tributos, que são chamados bíblicos e que está na Torá e que todo judeu cumpre, começa assim: o primeiro tributo que o homem deve estabelecer na direção de Deus chama-se primícias. Diga primícias. Que é o bruto dividido por 30, que significa um dia de trabalho na versão contemporânea. E se você recebe por semana, é a mesma proporção. Só que esse tributo, que são as primícias, ele abre na sua direção algo extremamente poderoso. Está escrito que as primícias, elas, além de prestarem honra ao Deus Todo-Poderoso, faz com que toda a massa seja santificada. Ou seja, quando você do bruto tira a primícia, aquilo que está após a primícia é santificado. Todo mundo comigo? Amém. O segundo tributo chama-se dízimo. Diga dízimo. Que é a 10ª parte desse remanescente já santificado. Terceiro nível de tributo é o tributo da oferta. Diga oferta. A oferta, segundo o livro de Levítico, ela é desdobrada em mais de 18 tipos de oferta. E toda oferta, ela é vinculada ao estado emocional daquele que vai ofertar. Tanto é que está escrito que quando nós formos ofertar, nós devemos fazer isso com alegria. A alegria é uma emoção. E é por isso que, tipo assim, lá na igreja, o apóstolo Teté, ele não fica vendo ninguém indo cumprir o tributo, seja de que for, primícia, dízimo, oferta de cabeça baixa ou mascando um chiclete. Quando ele começa a ministrar sobre nós e chega o tempo da composição do tributo, falta a gente correr por cima da cadeira de tanta alegria por honrar ao Deus Todo-Poderoso com as suas finanças. Então, as ofertas, que são mais de 18 tipos, é vinculado ao nível emocional que eu estou precisando receber em contrapartida do Deus Todo-Poderoso. Existe o voto. O voto, ele é algo que aquilo a qual eu me comprometo com Deus Todo-Poderoso, inclusive o apóstolo Teté usa um termo assim, com segundas intenções. Todo voto tem que ter segundas intenções. Ele precisa ser cumprido para que as tuas segundas intenções, passando pelo sim de Deus, se cumpram na sua vida. Tanto é que Jacó faz um voto com o Senhor e disse: se o Senhor me der roupa, comida, me livrar dos inimigos e me fizer chegar na casa do meu pai e me fazer prosperar, eu vou te dar o dízimo de tudo e ainda vou construir uma igreja aqui. E Deus fez o quê? Prosperou em tudo, só que o bichinho esqueceu. Deus foi lá e lembrou: diga aí, vai cumprir teu voto. Porque o nosso voto é inesquecível. Tanto é que a nossa crise emocional é de tanta inadimplência em dizer que vai fazer alguma coisa e não faz, que nós nos tornamos em pendência na direção de Deus e na direção dos nossos pastores e nas campanhas que as igrejas fazem. Mas isso é uma outra história. E a semeadura, que também é algo voluntário, mas que a questão toda é o seguinte: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, você não é obrigado a semear, mas a partir do momento que você semeia, é obrigatória a sua colheita. É por isso que existe a lei da semeadura. Todo mundo comigo? Amém. Isso numa profundidade nós tratamos no Jeová Jirê. Aí eu queria saber quem é que vai para o Jeová Jirê aqui a partir de agora. Ih, só vai 6 pessoas, né? Não, melhor. Quantas pessoas? Então tá bom. Quantas pessoas vão para o Jeová Jirê? Fiquem em pé em nome de Jesus. Dá um pulo assim para quem realmente vai. Dá um segundo. Pode sentar. Isso tudo é manobra cerebral, gente, para a gente não dormir. Imposto, atenção. Tributo, segundo Romanos, é a vinculação do ser humano na direção de Deus. Diga, tributo é do homem para Deus. Tributo é do homem para Deus. Imposto é do homem para o Estado. Imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo e tudo mais. Irmãos empresários que estão aqui, é possível ser próspero sem caixa 2 ou sem sonegação. Amém. Pessoa física que está aqui, mesmo não tendo o teto necessário que a Receita exige que você declare, se você entender que tudo que está vindo à sua mão vai prosperar, você pode declarar. Para ter o prazer de declarar
algo que está escrito, mas com o seguinte propósito: esse ano eu estou declarando somente para justificar a minha baixa renda, mas em nome de Jesus, declaração de imposto de renda à pessoa física. Ano que vem você vai prestar imposto de uma forma completamente diferente, porque eu vou prosperar de uma forma sobrenatural. Chama a existência.